seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Luisana Pontes e hoje vamos falar sobre o Natal e as relações familiares. Porque o Natal tá batendo na porta, esse tempo de reflexão, de amor, que reúne a família, um tempo de união, de confraternização. Mas, como disse nosso inestimável cantor Leonardo, família unida é a coisa mais bonita desse mundo, mas a reunida é uma bosta. O negócio só dá certo aí até chegar a hora da ceia. Você já viu esse vídeo? Então aproveita, já deixa aqui seu like, curte o vídeo aí, tá certo? Porque eu, particularmente, sou uma pessoa que ama o Natal, ama esse contexto, essa coisa aí de todo mundo junto, de brincadeira, né, de comidinhas deliciosas. E cá entre nós, eu sou a cola social que mantém essa família unida nesses tempos aí. Eu manter esse grupo coeso nessas datas festivas, né? Eu adoro reunir todo mundo, dia da mãe, dia do pai, Páscoa, né, adoro. Né? E funciona assim mesmo com toda a família. Sempre tem alguém aí que praticamente obriga a família a se reunir no Natal. Aquela avó que recebe todo mundo na casa dela, a tia, né, Lurdinha aí que acabou herdando aí essa responsabilidade e adora. E todo mundo meio que se sente obrigado a participar desses encontros, né? Mas as relações familiares, elas não são tão simples. E a magia do Natal não nos deixa imunes a esses sentimentos e todo o desconforto que esses encontros podem acabar gerando. Essas possíveis tensões aí, discussões, né? Pode ser uma silenciosa reprovação na qualidade da comida, um ressentimento latente aí, um favoritismo, enfim, os valores sociais e políticos, inclusive nesse ano de eleição que foi muito polarizada, né? Teve muita família, muitos familiares que cortaram relações e eu nem sei se vai rolar essa trégua aí na ceia. E isso é muito complicado, né? Porque passar a noite de Natal sozinha, isolada, é difícil, não é nada legal, nem pra gente, nem pra ninguém. E muita gente não tem outra escolha a não ser acompanhar, né, a família aí nesse Natal. E esses conflitos familiares podem parecer até interessantes quando eles fazem parte de uma trama aí de série de TV ou novela. Mas na vida real não é nada agradável. E não existe uma solução fácil para essas fraturas nos relacionamentos familiares. Mas uma melhor compreensão pode ajudar a gente a nos preparar aí para esses conflitos e pode também nos revelar formas de lidar com essas tensões e saber filtrar aí esses familiares que falam e fazem coisas durante as reuniões aí que a gente não quer ouvir, e a gente tem que se blindar mesmo para não se deixar influenciar por nada de negativo. Porque seja no convívio diário ou seja nos encontros pontuais, não é nada legal, não é nada bom a gente estar perto ali de uma pessoa tóxica. E assim, não existe um único tipo de pessoa tóxica. Até porque ninguém é 100% bom ou 100% ruim. E para poder identificar aí as pessoas tóxicas que estão ao seu redor, as que você convive, as que você é obrigado ali a ter certo envolvimento, eu vou falar sobre alguns comportamentos e atitudes que essas pessoas costumam ter. Não só em relação a você, mas em relação aos outros. E esse mesmo olhar analítico aí, você deve voltar para si mesma, tá? Porque a gente pode não ser tóxica 100% do tempo, mas a gente pode ter uma ou outra atitude aí ou comportamento tóxico e a gente precisa prestar atenção para não estar gerando mal-estar ou fazendo mal a outra pessoa, não é verdade? Ou você acha que você é o alecrim dourado, que você é perfeito, que nunca é tóxico? Não é, né? A gente também erra, a gente vai precisar aí se policiar para não estar errando. Uma característica bem comum entre as pessoas tóxicas é que elas buscam sempre a satisfação das suas próprias necessidades e de diversas maneiras elas vão em busca disso, né? Eu vou listar aqui alguns exemplos de situações que vão te ajudar a identificar as pessoas tóxicas, né? Existem 6 tipos e aí você também vai usar para identificar se você também está sendo tóxica. Bora lá? O primeiro tipo de pessoa tóxica é a narcisista. Sabe aquela sua prima que nas reuniões familiares, quando vocês aí se encontram, ela só fala dela mesma? Ela não dá espaço para ninguém falar, ela fica ali falando, nem gosta de ser interrompida. É uma suposta conversa, porque parece mais um monólogo, né? Não tá nem aí para o que você tá falando. E quando ela te interrompe, ou quando ela não te interrompe, na verdade, você entende que ela nem prestou atenção no que você estava falando,
porque o que ela está dizendo ali só era mesmo o que ela queria falar, esperou você calar a boca para falar, porque a sua opinião não importa para ela, o que importa para ela é apenas a opinião e a ideia dela. Pois é, essa sua prima, ela é uma pessoa narcisista, aquela pessoa que é centrada nela mesma, sem nenhuma preocupação com o outro. Outro tipo de pessoa tóxica é a controladora. Sabe aquela sua tia Lourdinha, que recebe todo mundo em casa, que controla tudo, organiza tudo, porque ela quer controlar ali todos os acontecimentos e todas as pessoas. Ela quer controlar você, o que você faz, o que você diz, até o que você pensa. Na verdade, o controlador, ele é um tipo de pessoa que está sempre ali querendo mostrar que tem razão, que estão certos em tudo e não te deixam em paz até que você concorde com eles. Eles tentam manipular ali com que você tome a atitude que ela acha que é certa. Tem um vampiro também. Sabe aquela sua tia que não perde oportunidades de reclamar? Pois é, até na noite de Natal ela tá falando lá, sendo negativa. Aquela pessoa que tem atitude negativa, insiste em falar de histórias tristes, são pessimistas, elas colocam quem estiver por perto para baixo, ela tem energia pesada. Você se sente esgotada depois de uma conversa com um tipo de pessoa dessa, né? Aí vem o dramático, né? São pessoas que criam drama por tudo, né? Querem a sua empatia, mas eles não querem a sua opinião. Eles adoram o drama, adoram chamar a atenção. São aquelas pessoas que, assim, quando elas percebem que o problema tá chegando na solução, que a solução tá vindo, elas arrumam outra coisa, outro problema, porque elas querem viver nesse ciclo e serem o centro das atenções. Ela gosta disso, né? Elas vivem lamentando o próprio azar e acaba mostrando que está entristecida com as coisas boas que acontecem com os outros, mas elas estão ali naquele local de vítima, de inferioridade o tempo inteiro. Também tem os invejosos. E esses são altamente tóxicos, porque são pessoas que não são descontentes só com quem elas são, não. Elas não têm um mínimo de felicidade pelo outro. Elas são extremamente críticas com elas e especialmente com os outros. Nada nem ninguém é suficiente, todo mundo tem defeito. Ninguém é assim, toda hora apontando defeito dos outros. E por último, o superior, aquela pessoa que está sempre por cima da carne seca, porque ela é sempre certa, né? Ela nunca leva em consideração a visão do outro, nem tão pouco sentimento. Se coloca em primeiro lugar, claro, né? Elas são as pessoas inteligentes, elas são as mais sabichonas e sempre estão competindo. Elas procuram sempre uma maneira de colocar quem está por perto para baixo, porque elas têm que ser melhor. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, tá? A pessoa tóxica, ela não é uma pessoa tóxica com todo mundo, nem o tempo todo. Ela pode ser apenas com você, tá? E por que isso acontece? Porque você permite. É duro a gente ouvir, mas as coisas só acontecem com a gente que a gente permite. E o ideal que você tem que fazer aí é analisar qual é o seu próprio limite. Por que essa pessoa está fazendo isso com você? Quando é o outro que está sendo tóxico com a gente, existem diferentes maneiras de lidar com isso, que vão desde tentar consertar aí a relação até se afastar, para tentar nos prejudicar, né? E dependendo do lugar que essa pessoa ocupa na sua vida, a primeira coisa que você deve pensar é justamente, por que eu quero, por que eu preciso, ou por que eu devo manter essa pessoa na minha vida? Se responda a isso, que inclusive Thiago Brunet apresenta no seu livro Especialista em Pessoas, que eu recomendo demais a leitura dele. Ele apresenta uma teoria que foi uma maneira muito simples, mas bem categórica e muito objetiva da gente aprender que existem pessoas que inevitavelmente a gente vai ter que conviver, né? É a teoria dos contornáveis e incontornáveis. Ele até falou no podcast que quando ele escreveu sobre essa teoria, que são 2 capítulos no livro, ele imaginou uma pedra gigante ali no meio do rio. E a correnteza do rio, ela não para, ela segue. A água, ela tem a capacidade de bater na pedra e contornar, seguir o caminho dela. E essas são as pessoas contornáveis, a pedra no caminho que você pode fingir que nem tá ali. Você simplesmente passa, desvia dela. São pessoas às quais você não é obrigada a conviver. Aquele seu tio da piada do pavê, é pra ver ou pra comer? Pode ser chato, inconveniente, pode ter comentários machistas, homofóbicos, enfim, desnecessários. Mas do que adianta você se apegar a isso aí, né? Na noite de Natal, uma vez no ano,
querer lá dar lição de moral para ele, dizer que ele tá errado, que a forma que ele pensa é retrógrada, que não tá certo, não vai adiantar. Não vai adiantar você envolver outras pessoas fazendo queixa. O que vai acontecer? Que no final da noite, na hora ali, né, de fazer o balanço, você vai ver que você só se estressou porque essa pessoa ela não vai mudar porque você brigou com ela, né? E como ela é uma pessoa contornável, ou seja, que você não vai precisar conviver com esse seu tio, simplesmente você vai seguir, vai contornar ele, né? Seguir sua vida. Eu vou dar mais algumas dicas um pouco mais pra frente pra gente se proteger um pouco melhor dessas pessoas. Agora, quando é uma pessoa incontornável, aquelas que a gente ali, que são pessoas difíceis, mas que a gente vai precisar conviver, não dá para fazer como a água do rio, né? Contornar a pedra e seguir o caminho. Porque você vai estar vendo ela todo dia. Ou você precisa, ou você deve, ou você quer ter ela no seu convívio. Para além dessas reuniões anuais, né? Então você vai ter que aprender a lidar e a suportar esses defeitos, né? Essas coisas que você não concorda. As relações humanas, elas são extremamente complexas e por isso é muito difícil a gente dar tchau a determinadas pessoas, né? Dizer para ela que não quer mais ela na vida, que não finge que eu não existo. Só que é ainda mais difícil e ruim a gente manter esse contato com essa pessoa que te faz mal, né? Que é essa pessoa que te põe para baixo, que não agrega em nada. E quando a pessoa tóxica é uma pessoa importante, que a gente precisa conviver, sei lá, um pai, uma mãe, um irmão, um marido, um filho, que são pessoas que a gente não tem como cortar da vida, essas pessoas que são as incontornáveis, nesse caso vai existir aí duas formas que você pode fazer. A primeira delas é você controlar a frequência da comunicação, né, que você se expõe a outra pessoa. E a segunda delas é controlar o quanto a gente, né, o quanto você se deixa ali ser influenciado por ela. Primeiro você estabelece uma relação cordial, com limite de tempo e disposição, porque você sabe que esse convívio aí é para além das reuniões familiares, né? E quando essas pessoas são importantes, a gente quer ou precisa ter, deve manter aí na nossa vida, é possível a gente tentar fazer com que ela perceba o quanto essas atitudes são prejudiciais, uma vez que as pessoas nem sabem aí que às vezes estão incomodando, porque às vezes para ela isso é normal, isso é natural, isso é bobagem. Então, vale a pena a gente tentar restabelecer e reestruturar esse relacionamento aí para além dessa noite de Natal. Eu não conheço nada melhor do que a comunicação não violenta. Se você nunca ouviu falar ou não está familiarizado, eu indico a leitura do livro. Vou deixar todos os livros que eu falei aqui durante o vídeo na descrição aqui para vocês terem acesso. Nele explica como a gente se relacionar com as pessoas com base na empatia, né? Mostrando aí para as pessoas como as atitudes delas fazem a gente se sentir sem julgar e sem culpar as atitudes dos outros. Né? Outra coisa que esse livro traz também, que ensina, é a gente se conhecer melhor, identificar aí quais são os pontos de melhoria, como a gente está se sentindo, quais são as emoções, porque dessa forma fica mais fácil a gente não se deixar afetar tanto pelos outros, né? Com a comunicação não violenta, você vai conseguir ter uma comunicação mais assertiva. Tem vídeo aqui no canal também sobre isso. Tem uma técnica nesse livro relativamente muito simples e funciona demais, que é a técnica XYZ do psicólogo Hein Gnott. Ela consiste em 3 etapas. Né? Quando você age, diz X, né? E você fala do comportamento tóxico da pessoa, eu me sinto Y. Aí você cita o sentimento negativo que essa pessoa desperta e causa em você. O que eu preciso é de Z. Aí você vai propor uma solução para esse problema. E aqui você pode agregar e falar, né, a razão pela qual, né? A razão pela qual eu tô compartilhando os meus sentimentos e minhas necessidades com você é porque... Aí você fala, porque eu te amo, porque eu quero melhorar a nossa convivência diária, porque eu quero construir um relacionamento saudável, enfim. Porque quando essa pessoa é importante, quando essa pessoa tá ali no seu convívio, você não vai ter como cortar, não dá. Ela é uma pessoa incontornável e você vai precisar melhorar o seu relacionamento com ela. E isso você não vai fazer da noite de Natal, né? Você não vai melhorar ali na noite de Natal. É no dia a dia. Você vai aplicar essa técnica que eu acabei de falar
todo dia que você sentir que a pessoa fez, disse algo que te incomodou. Para quando você chegar nesse evento, você já está com a relação bem mais estabelecida, uma relação que tenha limites, uma relação ali que vocês conseguem compreender para que sobrem apenas os contornáveis para você lidar. Na hora da festa ali, você vai precisar ainda ter inteligência emocional para lidar com outras situações que vão surgir, né? Por seus limites ali. E o principal, não se deixar contaminar pelos outros, né? Por essa negatividade que essa pessoa que você já sabe que vai encontrar vai trazer. Você pode fazer, como eu disse anteriormente, controlar a forma e o limite de tempo à disposição dessa pessoa aí que está te importunando, né? Se a gente está falando aqui de pessoas contornáveis, que você não deve, não quer e nem precisa manter na sua vida no dia a dia, você vai ser educada, mas vai se afastar. Porque se não tem plateia, não tem espetáculo, né? O tio do pavê, que é inconveniente, a prima narcisista, a tia controladora, o comentário negativo, áspero de alguém, o mau humor de alguém, não vai te contaminar se você não estiver lá, não é verdade? Então, tudo isso que deixa o ambiente tóxico não vai te atingir se você simplesmente não estiver lá para ouvir, né? Não estiver lá para captar. Então, você troca de ambiente. Se não der, você muda ali, tenta mudar o assunto. Você tá nessa rodinha aqui que chegou alguém, a gente voa aqui, vai lá, vai para outra rodinha. Eu costumo na minha casa fazer brincadeiras, então todo mundo envolvido ali na brincadeira, além de animar a noite e tudo mais, acaba não sobrando tempo para esses tipos de coisa, né? Se der, você tenta envolver aí a galera na dinâmica, mas se não der, né, vai sobrar para você aí não gastar seu tempo nem energia querendo ensinar o outro, pelo amor de Deus, na noite de Natal, que ele tá errado, que ele falou uma coisa que ele não vai aprender ali, tá? Você não precisa argumentar com ele, você não tem por que tentar melhorar essa relação com essa pessoa, você não precisa conviver com ela, você precisa sobreviver essa noite. Então, o que você vai fazer é oferecer o seu silêncio, a sua educação e seu distanciamento, né? Se afastar dela. Um dos maiores segredos para a gente poder lidar bem aí com o relacionamento é o silêncio. Quanto menos você fala, melhor você vai sair nessa situação. Você tem que estar sempre se colocando em mente, eu preciso dessa pessoa, eu devo manter essa pessoa na minha vida. Por que eu quero essa pessoa na minha vida? Por que eu devo manter? Porque aí quando você avaliar isso, você vai ver se vale a pena ou não ter essas discussões. No final das contas, você não pode contar com a melhoria das pessoas, você só pode contar com a melhoria de si mesma, né? Você não vai precisar aprender a lidar com os defeitos dessas pessoas que são contornáveis, porque você não vai conviver com elas. E se você reconhecer que a pessoa tóxica da família é você, tá tudo certo, gente. O primeiro passo já foi dado, você reconheceu, né? Não se desespera não, porque é muito difícil a gente fazer uma autoavaliação honesta, né? E admitir que a gente está sendo tóxico, porque sempre é o outro, né? Porque as pessoas, porque os outros. Quando a gente consegue reconhecer, é maravilhoso. E aí a gente parte para o segundo passo, que é melhorar aí a qualidade dos nossos relacionamentos. Investir no desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E uma das principais ferramentas é o autoconhecimento. Aqui tem vídeo do Diário do Autoconhecimento, que é muito massa. Quando você atrela isso à empatia, que é outro pilar da inteligência emocional, você consegue, na hora ali dos conflitos, racionalizar melhor as emoções, né? Compreender melhor os seus sentimentos e os dos outros. Você acaba identificando aí quais são os gatilhos que fazem você ser tóxica com alguém. E aí você consegue se transformar numa pessoa mais positiva, você consegue contribuir de forma positiva na vida do outro. E você tem que se lembrar também de não ser tão cruel com você mesma, né? Não ter tanta cobrança excessiva, né? Praticar o auto-perdão e se colocar, aprender a ser uma pessoa melhor, tanto para você quanto para o outro. É muito importante a gente aceitar a realidade para que seja possível realmente seguir em frente, né? A vida, ela é muito curta para que a gente viva sendo uma pessoa tóxica ou do lado de alguém tóxico, né? E por ser um tempo bem finito, você deve aproveitar aí da melhor maneira possível, né? Com pessoas positivas, alegres, que te colocam para cima, que estejam ao seu lado te dando ideias. Tenha pessoas na sua vida aí que no final de cada conversa você sai animada, energizada, seja essa pessoa para os outros, né? Aquele tipo de pessoa que dá ideias, que patrocina a caminhada do outro, porque de alguma forma esse tipo de pessoa acaba agregando na vida do outro. Uma pessoa que motiva, que coloca a gente para cima, que ensina coisas novas, né? Que estão dispostos sempre a falar coisas diferentes.
Não vai perder seu tempo aí, esse precioso tempo, alimentando a negatividade, dando espaço e palco para pessoas que não somam, pessoas negativas e tóxicas, né? Valeu muito por você ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, clica aqui no joinha e se inscreve no canal, né? Beijão e até a próxima!